Thaís Herédia também analisou esses números e traz aqui a visão dela de um ponto interessante. A dívida pública para de crescer daqui a 4 anos. Isso é o que está escrito lá. Até que ponto esse cenário é realista, Thaís? Esse é o cenário do governo, né? Diante disso que a gente acabou de ver, que o Daniel colocou, o governo ainda acredita que a dívida pública vai parar de crescer. Não dá para a gente saber como isso vai acontecer, Não né? combina uma coisa com a outra, Os economistas de mercado estão enxergando um horizonte que, se tudo desse certo, se medidas importantes estruturais fossem tomadas nos próximos 10 anos, a dívida pararia de crescer em 2034. Né? Mas não é isso que vai acontecer. E aqui, Márcio, eu acho assim, a política fiscal é um negócio super complexo, né? Nós estamos há meses aqui, em função do arcabouço, da meta fiscal e não sei o quê, o brasileiro foi obrigado a lidar. O que eu não acho ruim, porque acompanhar as contas públicas é um exercício cidadão. Nós temos que minimamente dar conta de entender o que está sendo feito com o dinheiro público, né? Agora, tem uma carga política aqui nessa discussão, porque o governo Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a equipe econômica, né, eles fazem um esforço para dizer o seguinte: olha, nunca antes na história desse país uma política fiscal foi tão equilibrada, nós estamos entregando a meta, o mercado é mal-humorado, não quer dar bola. Aí eu pergunto uma pergunta simples para você, Márcio, nós acabamos de ver ali uma previsão do próprio governo. Que equilíbrio fiscal é esse que termina o mandato deixando a gestão do governo inviável? Esse é um ponto. E o segundo ponto, que equilíbrio fiscal é esse que, além de deixar a gestão do setor público inviabilizada, coloca a dívida pública numa trajetória de subida sem parada? Então, não pode haver equilíbrio fiscal, não há defesa de equilíbrio fiscal neste cenário. E por último, Márcio, eu quero dizer aqui o seguinte, o que foi o gatilho? Por que a gente viu, a gente olhou ali aquela arte do Daniel Hittner, que de repente as despesas discricionárias despencam. Está vendo como ela começa a despencar? Tem um gatilho aí que faz com que as despesas obrigatórias, que disputam esse espaço no orçamento total, cresçam muito mais rapidamente. Então, essas que a gente está vendo aqui na arte, que são as despesas livres, elas vão perdendo espaço rapidamente, porque a contrapartida, que são as despesas obrigatórias, estão crescendo rapidamente na outra direção. E aqui é que é a grande crítica à política fiscal de Lula, porque os gatilhos que transformaram essa dinâmica nessa rapidez, que uma cai e a outra sobe, foram recriados ou criados pelo governo Lula. A valorização real do salário mínimo, a vinculação dessas despesas com previdência, com assistência social. Não estamos nem falando de emendas parlamentares. As emendas parlamentares também colaboraram muito, e tem uma responsabilidade do Congresso. Mas isso já foi herdado do governo passado. Exatamente, já foi herdado. Eu estou dizendo exclusivamente o que foi criado, recriado no governo Lula. Né? Então, um arcabouço fiscal que admite aumento da despesa constante acima da inflação, o reajuste real do salário mínimo e a volta do piso constitucional de saúde e educação. O país tem que debater o que é prioridade. Nós somos um país pobre, 70% das pessoas ganham um salário mínimo ou um pouco mais. É preciso haver essa discussão. Agora, nós estamos chegando numa situação em que vai acontecer uma inviabilidade da gestão do setor público. Isso está muito longe de equilíbrio fiscal.